Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Meu nome é Stephanie, eu vou ser a mediadora do nosso bate-papo. Já tivemos um vídeo prévio, né, para apresentar os nomes das nossas integrantes, mas eu acho importante apresentá-las novamente. Temos aqui Amanda Figueiredo, Frida Rodrigues, Maria Eduarda Leão e Tamires dos Santos. O assunto que será abordado aqui é uma perspectiva marxista sobre as profissionais do sexo e a prostituição. E dentro disso, a gente vai desenvolver ao longo dessa discussão dois pontos específicos, que serão: as profissionais do sexo, no geral, se encaixam no meio de produção marxista? E qual é o papel delas dentro do sistema capitalista? É importante dizer, gente, desconsiderem os barulhos. Primeiro, é importante dizer que estamos, em casa, então podem acontecer alguns sons inapropriados ou não esperados, então me perdoe já, eu já peço perdão por todas as meninas. Voltando, é importante destacar que as opiniões abordadas aqui vão ser pessoais. A gente não está aqui com a intenção de julgar ou determinar, sabe, o assunto ou o tema, né? Nós queremos desenvolver de uma forma leve e dinâmica esse assunto, mas sem sair da temática e da teoria, né, marxista que foi apresentada pelo Yuri esse semestre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, que a gente tenha uma ótima roda, e é isso. Pode começar, Maria Eduarda. Gente, eu acho que para a gente seguir esse caminho é muito importante a gente traçar um paralelo da história da prostituição em si, em que momento da nossa história ela começou a ser mais ou menos conhecida como nós conhecemos hoje, e para isso eu vou usar como base o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é uma filósofa. Ela aponta algumas críticas marxistas que nós vamos desenvolver aqui ao longo do trabalho. Para isso, o momento que ela coloca como assim crucial nesse divisor de águas mesmo foi no século IV, quando a igreja era a principal instituição, ela era fundida ao Estado. Então, era ela quem determinava os papéis sociais. E dentro disso, ela reconheceu na mulher um poder sexual diante dos homens, sobre os homens, né? E era obrigação da igreja, por reconhecer isso como algo profano, né, não sagrado, exorcizar isso das mulheres. Mas o que eu observei, assim, particularmente, foi que a igreja em si agiu de forma oportunista, assim, usando essa imagem da sexualidade da mulher de acordo com seus interesses, como, por exemplo, durante a peste bubônica, que matou muita gente na Europa, muitos dos trabalhadores, que era a mão de obra, né, para alimentar o sistema da época, morreu. E aí, com pouca oferta dos trabalhadores, eles reconheceram o seu valor, eles podiam agora exigir um preço mais alto pelo seu trabalho. E aí isso gerou revoltas camponesas dentro dos feudos, contra os senhores feudais e contra a igreja em si, porque a aristocracia, né, agia lado a lado da igreja. E aí, como uma forma de invisibilizar a luta de classes, digamos assim, de alienação mesmo, usando o termo marxista em si, por mais que não se refere a esse tempo, dá para a gente fazer esse anacronismo. A igreja fez leis sexuais que praticamente descriminalizavam o estupro contra a mulher trabalhadora em si. E isso fez com que houvesse muitas revoltas e acabou com toda a solidariedade social que havia sido construída durante as revoltas camponesas, porque naquele momento dos trabalhadores se unirem, eles acabou com... Tem essa coisa, né, de nós estamos juntos e essa solidariedade social que foi desconstruída, além de que instaurou um espírito misógino na Europa, que foi a brecha para começar a Inquisição com a queima das futuras bruxas, né, pela própria igreja também. Então, assim, as mulheres que eram estupradas, que já, mulher em si já não tinha reputação social, elas perdiam qualquer resquício disso e se viam obrigadas a mudar para outras cidades
e começar uma nova vida e procurar profissões que elas, como elas não eram aceitas nas corporações, elas acabavam recorrendo a profissões como a prostituição, que cresceu muito nessa época. Tanto que a Silvia dá um exemplo muito claro de como a gente pode enxergar isso, que os soldados tinham direito a ter uma acompanhante sexual para cumprir o dever da obrigação sexual mesmo que a esposa cumpriria em casa. Essa visão machista construída pelo patriarcado de que o homem, com o seu desejo sexual, não consegue ficar afastado do sexo, a igreja usou justamente a figura da mulher, da prostituta, para saciar, né? E usar mesmo como uma forma de invisibilização, da luta de classes. E aí, outro processo junto com essas leis foram a institucionalização da prostituição, porque antes os bordéis só podiam ser visitados por homens mais jovens, mas a partir das leis da igreja, por homens mais velhos, mas a partir das leis da igreja, os homens mais jovens também tiveram acesso a isso, como uma forma, assim, de uma política de pão e circo, por mais que esse termo só tenha surgido depois, com a antiguidade, dá para a gente traçar um paralelo mesmo, para amenizar as revoltas que estavam acontecendo. Era uma forma tanto de acabar com isso, quanto de minimizar também a homossexualidade, porque como tinha diminuído grande parte da população europeia, eles tinham medo do sexo que não era reprodutivo. O que já mostra aí como a imagem da mulher foi atribuída ao longo do sistema capitalista, como a responsável por reproduzir a mão de obra que estaria na fábrica, né? E aí, na minha opinião, assim, particular, isso reforça como que o corpo feminino foi usado ao longo da história como um objeto mesmo de oportunidade, assim. Em um momento, nós somos consideradas como proibidas, como profanas, a gente tem que se esconder e agir de acordo com os dogmas religiosos. Em outro momento, tem essa legalização da prostituição, para acabar com outras coisas que a igreja queria apagar da história. Então, isso constrói muito a imagem do corpo da mulher ao longo do que nós vivemos e diz muito respeito ao que nós vivemos hoje, né? O que me chama a atenção é que tem uma visão romântica, assim, de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Só que, para mim, isso não descaracteriza nada como uma profissão, né? Antes, nesse período, a prostituição se aproximava basicamente de uma exploração sexual legalizada e institucionalizada pelo Estado. E mal vista pela sociedade conservadora, que não mudou muito, que a gente pode observar até hoje, né? Sim, exatamente. Pode falar, amiga. Não, você ia falar? Você Não, ia falar, pode falar, amiga. É só uma coisa que é importante ressaltar, porque o Marx ele não fala essencialmente sobre as profissionais do sexo. Não tem, tipo, um estudo ou um livro que fala sobre as profissionais do sexo. Mas só que com toda essa contextualização da Duda, a gente vê que essa imagem da mulher, essa imagem da profissional do sexo ao longo do tempo já está além do capitalismo determinado por ele, né? E é interessante que a gente também faça uma análise histórica do que Marx e Engels, eu sempre confundo, gente, falar o nome Engels, mas é Engels, escreveram sobre a questão da mulher e sobre a questão da prostituição, para responder exatamente a nossa pergunta, que se a prostituição ela se encaixa, ela se enquadra no meio de produção marxista. No manuscrito econômico-filosófico que Marx escreveu, ele diferencia, né, o casamento, que para ele é entendido como uma forma de propriedade privada exclusiva do homem, e ele diferencia o casamento da comunidade de mulheres, ou seja, no casamento, a mulher ela seria uma propriedade privada do homem, só que ela não recebe nenhum tipo de salário para isso. Só que nessa comunidade de mulheres, as mulheres elas se tornam propriedade comum de todos, certo? Então, nesse caso, ela seria assalariada. E ele faz essa diferenciação, e lá no Manifesto Comunista,
o Marx e o Engels, eles argumentaram contra aquelas pessoas que denunciavam que o comunismo instituiria essa comunidade de mulheres, ou seja, a prostituição. Só que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, com a fala da Frida, que esse pensamento é errado. Por quê? Para os dois, a ideia de que as mulheres são uma propriedade comum existia há muito tempo atrás, desde os tempos que a gente nem se lembra. E não seria o comunismo que instituiria a prostituição. Mais para frente, em 1847, o Engels ele publicou um livro chamado Princípios Básicos do Comunismo, onde ele desenvolveu essa noção de abolição da família. Nesse livro, é importante falar que ele faz algumas perguntas que esclarecem alguns princípios fundamentais do comunismo, e uma dessas perguntas diz a respeito da influência da ordem social comunista sobre a família. O que ele fala lá? Ele diz que o comunismo eliminaria a base fundamental do matrimônio burguês. E qual que é essa base fundamental do matrimônio burguês? A dependência das mulheres e dos filhos aos homens. E isso responde muito essa questão que a gente está colocando aqui. Além disso, eu acho interessante falar do livro dele, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é um livro que Engels ele dá um enfoque um pouco maior na questão das mulheres. O que acontece? A sociedade daquela época, da época de Engels, de Marx, acreditava que a monogamia seria uma reconciliação entre o homem e a mulher. Só que o autor ele considera a monogamia como uma forma de escravização de um sexo pelo outro. E aí a gente pode entender essa forma de escravização através de uma ideia que ele traz no livro, que eu separei aqui para ler para vocês. Vou pegar aqui no celular para ler, peraí. Ele fala assim, o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. E a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Então, a partir disso, a gente começa a entender que a instauração da burguesia no sistema econômico, que dá início às desigualdades, ela é simultânea, ela ocorre ao mesmo tempo e que ocorre a subordinação da mulher ao homem. Ou seja, o homem ele passa a trabalhar na indústria, ele passa a adquirir bens, passa a ganhar o pão dele, passa a ganhar o bem dele, né? E a mulher passa cada vez mais a ser oprimida. Porque naquela época o papel da mulher não era na indústria, mas sim era servir e dar prazer ao homem. E é bem interessante também, por último aqui, abordar que nessas organizações familiares mais antigas existia uma incerteza da paternidade e essa incerteza levava à determinação do parentesco pela linhagem feminina, ou seja, matrilinear. Só que com a instituição dessa propriedade privada, que ela decorre do sistema capitalista, fez com que o indivíduo tivesse uma preocupação com a herança, sabe? Quem que vai vir depois de mim, sabe? Quem é que vai ficar com a minha herança? Daí surge a necessidade de uma família no parentesco patrilinear, ou seja, é um parentesco que é determinado pelos homens. E aí, para responder essa primeira pergunta, eu acho que a Frida vai trazer aqui para a gente uma questão muito importante. Oi, gente, tudo bem? Então, quando a gente para analisar, assim, pelo menos até a parte que nos cabe, que é a parte que a gente estudou sobre o marxismo, é claro que a gente está falando aqui do marxismo clássico, é a parte que a gente, desde o começo, a Stephanie já deixou isso muito claro, é apenas o que nós estamos estudando nesse semestre de Sociologia 2, que nós estamos aqui usando para fazer essa teoria. E a gente quer saber se as coisas que Marx fala a respeito da prostituição e dá conta do que nós estamos vendo, inclusive na contemporaneidade. E aí, quando a gente para poder analisar algumas teorias de Marx, por exemplo, você viu que a Tamires falou assim, para ele, a opressão das mulheres está ligada ao quê? Ao materialismo histórico. A partir do momento em que você muda o sistema feudal de serviço para um sistema burguês, que é um sistema mais voltado para salário, né? As pessoas trabalhavam por um tempo e recebiam um salário. Só que quando você parar para pensar na prostituição, em que isso se encaixa? Sabe? A mulher não recebia um salário.
como que ela se encaixa? Ela não era uma questão de voltada tanto para a servidão. E aí a gente vai começar a pensar que se a gente for pegar todas as questões da sociedade, todos os fenômenos que existem, e apenas colocar ele dentro do materialismo histórico, e dentro dessa questão de luta de classe, de antagonismo de classe, se torna uma coisa muito reducionista. E é isso que eu estou conseguindo enxergar no meu ponto de vista. Essa teoria do Marx, pelo menos para a prostituição, ela começa a ficar reducionista. Por quê? Porque a gente vê que existe prostituição antes do sistema capitalista, né? E Marx tem muito essa teoria, não só ele, como Engels também, de pensar assim, olha só, a prostituição é um mal necessário, sabe? Não é uma coisa moral, mas você tem que entender que dentro do capitalismo não existe coisas morais. Aquilo que não se vendia, hoje passa a se vender. A Tamires falou, por exemplo, assim, a família agora é diluída, não tem esse negócio da mulher ser dependente do marido e dos filhos serem independentes. Agora eles saem para as fábricas para trabalhar. Então tem uma questão de valor, de troca. E não me parece que a prostituição consegue ser encaixada disso de maneira satisfatória, sabe? Até o momento que a gente vai começando a estudar historicamente, pelo menos partindo da Idade Média, a gente vê que até certo ponto consegue sim se explicar. Só que quando a gente vai caminhando e chegando, por exemplo, na contemporaneidade, não consegue explicar, sabe? Do meu ponto de vista, a prostituição está muito antes disso. E agora ela está meio que sendo tipo assim, reformulada, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante também é que Marx fala que a prostituição vai acabar assim que houver a Revolução Comunista e for instaurado um novo sistema. Só que aí eu fico me perguntando, se a prostituição não nasceu junto com o sistema capitalista, ela nasceu antes, então por que ela deveria findar-se? Porque a razão dela não é uma razão econômica. O que estava acontecendo ali, se você lembrar o que a Duda falou, por exemplo, assim, as mulheres eram tipo assim, vistas como um mal na sociedade. Isso, inclusive, colocado pela igreja, né? Ela cuidado com a mulher, que ela é sagaz, sabe? Ela é bem, assim, sedutora, então toma cuidado. Então, assim, sabe? É uma questão que vem muito antes do sistema capitalista. Mesmo no feudalismo tinha, assim. Mesmo antes tinha, assim. É claro que uma visão um pouco diferente do que a gente está vendo no sistema capitalista, mas ela existia. Então, se a gente chegar a pensar, por exemplo, assim, no fim desse sistema, não tem como a gente imaginar que esse pensamento, essa forma de mundo vai mudar com uma revolução. Eu vou deixar a Amanda falar, mas depois eu preciso continuar, porque eu tive outro pensamento muito importante sobre isso. Fala, Amanda, completa aí. Não, era só sobre aquela questão. Eu acho que uma limitação mesmo que a gente pode enxergar na teoria marxiana é até essa questão mesmo dessa dualidade de dividir entre o proletário e a burguesia, os burgueses e o proletariado, né? Porque acaba que esses tipos, assim, essas formas de análise, elas são boas em alguns aspectos, mas a gente acaba perdendo alguma subjetividade de alguns grupos. Nesse caso, por exemplo, que a gente está falando do caso feminino, do caso feminino, das mulheres e até mesmo das profissionais do sexo, eu acho que o que acontece é justamente isso. Essa fixação, até no caso da teoria marxiana, como em dado momento cada grupo social vai se encaixando em uma ou outra categoria, na burguesia ou no proletariado, a gente acaba perdendo essa subjetividade mesmo, sabe? Então não tem uma amplitude muito grande para a gente conseguir dar conta desses temas, assim, tipo esse que a gente está citando, né? Acho que a Duda também queria uma pontuação. E é muito do que... É porque a gente teve uma pré-discussão sobre isso, né? E me veio aqui muito do que a gente conversou, assim, que os proletariados também estavam envolvidos no abuso das mulheres, os proletariados também usavam do serviço sexual, da objetificação da mulher. Então, assim, essa teoria cabe a quem, sabe? Essa é justamente a nossa pergunta. Até que ponto ela engloba realmente a população toda, assim? É muito isso, é o que a Amanda disse, ou você está na burguesia ou você está no proletariado, mas desde que você seja talvez um homem, porque dentro da mão de obra feminina disso, os proletariados mesmo usavam desse, digamos, benefício concedido, né, pelo Estado e por essa estrutura patriarcal. E assim, talvez eu esteja sendo um pouco
audaciosa em falar isso, mas dentro dessa nossa discussão, a profissional do sexo ela acaba se tornando bem nesses termos marxistas, assim, o valor de uso mesmo, do homem, essencialmente, né? E não do capitalista ou do proletariado, mas do homem. Ela se torna uma mercadoria, né, nesse sentido, para o homem usufruir. E é justamente isso que a Duda está falando. Será que a gente consegue fundamentar e reduzir essa questão a uma luta de classes, a essa, sabe, a concentrar esse fator entre o proletariado e o burguês? Aí que fica a questão, né? Isso é muito interessante. É questionamentos que a gente, na verdade, se fez assim e não encontrou, como eu disse no começo, na teoria marxiana e também de Engels, uma resposta satisfatória para os questionamentos que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, se a gente para pensar que tanto burgueses quanto proletariados usufruem desse serviço de exploração, porque a gente não está partindo do pressuposto de que tem vítimas e vilões. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que essa questão de exploração, se a gente pode colocar assim, ela está antes do capitalismo e ela continua no capitalismo. O que aconteceu é que ela foi refinada no capitalismo. E aí, assim, quando a gente estuda, por exemplo, assim, no Manifesto Comunista, se não me engano, se eu estiver enganada, tem que ser no Capital. Que ele fala o seguinte, olha só, no sistema capitalista não há opressão. O que há ali é uma coisa muito mais voltada para o dinheiro, para o lucro. As relações se tornam assim. Então, eu tô vendo de maneira assim... E aí ele fala também que as coisas morais deixam de ser morais, as coisas deixam de ser éticas e tudo passa a ser venda. Tudo volta-se para o lucro, sabe? E aí a gente começa a ver isso dentro da prostituição. Só que isso já existia. Essa é a grande questão. Então, no nosso ponto de vista, o que a gente está conseguindo ver é que essa questão da prostituição não é uma coisa que é voltada somente para o financeiro. Não é uma questão econômica, é uma questão que parte do patriarcado, sabe? E ainda continua vendo assim uma questão de dominação que, teoricamente, dentro desse sistema capitalista, não existe. O que existe é, no caso, a exploração de proletariado e burguês. Só que, como a Amanda falou, a gente não se encaixa em nenhum... A gente, no caso, né? A prostituição, o tema que a gente está tratando. A gente não consegue se encaixar em nenhum desses dois, porque nós estamos sendo, entre aspas, né? Aqui, tipo, meio que usada pelos dois. Quando eu falo nós, eu digo o tema que a gente está abordando. Então, é muito mais complexo do que você reduzir apenas a um materialismo histórico ou a uma luta de classes. De repente, você pensar que esses dois lados vão pensar assim, vamos mais pagar por um serviço. E depois, de maneira bem solitária, assim, mudar esse pensamento, sabe? É muito, eu não sei, eu tô sendo ousada em falar esse negócio aqui e eu espero que, enfim. Eu acho que Marx, em certo momento, ele fala tanto de ideologia que ele passa a ter uma certa ideologia sobre algumas coisas, sabe? De você pensar que, de repente, todo mundo vai mudar esse pensamento. Sei lá, eu não consigo enxergar isso de maneira tão simples numa revolução, que tudo vai se encaixar de uma hora para outra. Sei lá, é meio estranho, não parece se encaixar. Sim, eu acho que a gente viu muito disso, assim, no semestre ao longo da disciplina de política, né, com o professor Juarez, assim. O discurso capitalista para alimentar essa mão de obra é a liberdade do corpo feminino, é usar o próprio feminismo contra, né, num discurso de aceitação da mulher. Mas essa liberdade existe mesmo, porque o que nós aprendemos é que a liberdade é impossível de existir em um sistema desigual. Enquanto houver desigualdade, não tem essa liberdade de verdade. Se a sua escolha é limitada, até que ponto você é livre de verdade, sabe? Então, a gente tem que analisar os fatores exteriores que levaram a mulher a chegar àquele tempo. Será que não é uma naturalização do discurso do que ela vive, sabe? Do discurso da objetificação? É muito isso, assim. A gente tem representantes muito fortes, e uma até indicada pelo professor Yuri, que é a Santuza. E ela uma fala dela que, assim, marcou muito todas nós aqui do grupo, eu acho que falo por todas,
um pouquinho assim, não me tire da minha esquina para me colocar na sua pia. Então, uma forma de que para ela seria um aprisionamento no discurso popular, né, da esquina, para colocar em outra forma de aprisionamento. Mas assim, até que ponto? E ela é uma mulher que ela fez direito, ela é feminista, ela estuda sociologia, ela sabe do que ela está falando, mas assim, é muito difícil na concepção aqui do grupo enxergar que ela realmente teve liberdade para aceitar isso. A gente não consegue, né? Não dá para chegar a uma conclusão assim. Na verdade, assim, desculpa, né? É porque eu fico falando do assunto e eu quero falar. Enfim, a gente vê que nas teorias marxistas há muito esse negócio de contrato. Inclusive, isso foi falado quando os marxistas fizeram essa, assim, uma meia teoria, porque ele não entrou muito nesse assunto, sabe? Eles fizeram uma questão, assim, de contrato. Isso é um serviço prestado como qualquer outro serviço prestado. Tipo assim, a Amanda falou sobre a questão do casamento, sabe? Acho que foi a Amanda que falou. Ela vai falar, a mulher. Não, foi a Tamires que falou que a mulher era propriedade exclusiva do homem. Isso, a mulher era propriedade exclusiva do homem. E aí eles fazem uma referência entre casamento e prostituição. Só que aí a gente entra com a Calorie. Não, o nome dela não é Caroline, isso. Ela entra usando justamente esse argumento do marxista, que a prostituição é apenas um serviço como qualquer outro. Ela usa justamente esse argumento para refutar os marxistas. E aí é onde eu queria que a Amanda comentasse um pouquinho isso para a gente. Sim, justamente isso, retomando um pouquinho, como nós entre o grupo, assim, é até algo em comum que nós temos, de ver que a teoria marxiana tem mesmo alguns pontos onde ela não consegue abarcar, né? Que nesse caso é o tema que nós estamos analisando. Mas assim, ok. Então, na teoria marxiana, essa é a nossa opinião, pelo menos a nossa visão até então. Mas e no sistema capitalista, né? Porque a nossa segunda pergunta, uma das perguntas que a gente incluiu no nosso trabalho é justamente essa. No sistema capitalista, qual que é o lugar dessas mulheres? Como que a profissional do sexo é vista dentro desse sistema? E é justamente uma autora que nós achamos assim incrível de ser citada e abordada, e assim, tem uma teoria maravilhosa, que é a Carol Pateman, né? Uma importante feminista, filósofa, e ela traz uma contribuição muito boa justamente para pensar essa questão do papel da mulher, do lugar da mulher dentro do modo de produção capitalista, né? A primeira coisa que a Carol diz e que eu acho que é legal da gente abordar é que ela já trata assim: o capitalismo e a modernidade é essencialmente patriarcal. Isso a gente observando exatamente esse período, né? E ela mostra como que desde a sua gênese, desde o começo da sua formação, que ela faz ali uma relação com o contrato, né? Com teorias como de Rousseau, ela fala assim que esse contrato, aquele indivíduo que Rousseau diz com tanta paixão, que vai lá e firma seus contratos, e aquilo foi, a gente vê como hoje uma base mesmo para a nossa sociedade moderna. A Carol fala, olha, esse indivíduo aí, ele nem inclui as mulheres nem são citadas, esse indivíduo não é feminino, esse indivíduo ele é masculino. E aí é interessante que a gente chega nessa questão, né? Se as mulheres não estão nem incluídas na gênese da modernidade, na gênese do capitalismo e tudo mais, a gente vê que, de fato, vamos supor assim, aquele lema liberdade, igualdade, fraternidade, não, ele não é feminino, ele não estava incluindo as mulheres porque foi pensado e formulado por homens, né? E Duda? Não? A Frida, Frida, pode falar. Não, é que no caso você falou bem assim que eles têm essa questão de igualdade, fraternidade e tal, mas igualdade, fraternidade, liberdade para quem? Né? Exatamente. O protagonismo macho. Tipo assim, exatamente. Né? E aí eu acho que pode entrar um pouquinho na questão que Marx fala sobre a questão de alienação, como a Duda falou. Às vezes a gente vê muitos discursos dentro disso que as pessoas pregam uma questão de liberdade, eu sou livre para prestar esse serviço. Uhum. E é exatamente isso, né? Liberdade e igualdade para quem? Diz Carol, e eu particularmente, minha visão pessoal, concordo, que é para os homens, né? E um outro ponto da teoria dela que eu acho assim, muito legal para a gente trazer nessa questão
e que ela já trata exatamente da prostituição. Inclusive, a gente se baseou principalmente, todas as integrantes leram esse capítulo, que é o capítulo 7 do livro dela, O Contrato Sexual. E o título é exatamente qual é o problema com a prostituição, né? E aí ela diz assim, que a gente consegue ver no discurso liberal, no discurso capitalista, o modo como eles meio que baseiam o argumento deles para fazer uma defesa da prostituição, é dizendo aquilo que a Frida havia citado ainda na sua fala anterior, que é a questão do contrato. Eles dizem o seguinte: o contrato da prostituição é como qualquer outro contrato de trabalho, é análogo a qualquer outro contrato firmado. Então, então, o que eles veem, tipo assim, a mulher, a profissional do sexo, ela está prestando um serviço a um cliente, nada além disso. Para eles não veem, não admitem, isso pode, inclusive, é uma análise que a gente já pode concordar aí, eu vejo, assim, com Marx, que é na questão de tudo é transformado em valor de troca. O capitalismo, ele faz isso, né? Então, o que acontece? No discurso capitalista, no discurso liberal da modernidade, não existe uma ligação entre o serviço prestado e o indivíduo, a mulher e o corpo dela. Entende? São coisas separadas para eles. Duda, você levantou a mão? Eu só queria pontuar aqui uma visão também coletiva aqui do nosso grupo, que nós temos usado a teoria do capital, né, para falar como a mulher se tornou um valor de uso e, ao mesmo tempo, apontamos como a prostituição não cabe no capitalismo. Nós não queremos ser contraditórias. A gente usou esse termo justamente só para mostrar, dentro de uma visão marxista, como isso se encaixaria. Porém, a problemática maior aqui é que nós vemos a prostituição como um fruto da objetificação do corpo da mulher associada ao patriarcalismo, não a uma relação material do modo de produção. A gente acha que isso ultrapassa o modo de produção, né? Como a gente viu que já estava em outros períodos históricos em que não era um modo de produção industrial. Então, nós não queremos ser contraditórias, assim, nós entendemos, usamos essa parte da teoria marxista para exemplificar, mas a gente não acha que ela engloba totalmente, né, tudo que a gente está falando, assim, né? Foi basicamente. Exatamente. E também, outra coisa que é importante dizer, que as profissionais do sexo na contemporaneidade, vamos dizer assim, que nem a Santuza, né, amiga? Que a Duda falou e tal, que elas levantam a bandeira, né, da profissão, e isso é bacana. De certo modo, elas merecem, né, essa liberdade de corpo, etc. Só que a gente precisa também entender que realidade que é essa, né? É uma realidade de todas as profissionais do sexo? É uma realidade, uma bandeira que todas as profissionais do sexo levantam e realmente desejam essa liberdade de corpo, etc.? Porque o que a gente está vendo ao longo da história é muito diferente, né? A gente não pode falar e, tipo assim, meio que entrar numa bolha feminista, né? Estudante de ciências sociais da UFMG e falar assim, mas todas as prostitutas são exploradas e os corpos delas são violentados. Não. Tem gente que prefere estar ali do que nem a Santuza fala, do que ser diarista. Mas, ao longo da história, como que essa profissão foi fundamentada? É isso que a gente está ressaltando aqui. Sim, exatamente. E pode falar, Amanda, eu perdi o fio da meada aqui, mas eu vou lembrar, pode falar. Acho que a Tami, você queria falar alguma coisa, amiga? Na verdade, era um complemento porque a Duda estava falando, só que já mudou o assunto até, mas é que é referente até a nossa primeira pergunta, que entra muito na questão que os diferentes sistemas econômicos que já passaram, todos eles manusearam a sociedade para que a mulher fosse objetificada, para que a mulher fosse vista apenas como objeto, apenas como servir, né, através de um prazer sexual o homem. Então, sendo assim, é importante a gente tentar entender que o cerne do problema talvez não seja o sistema econômico, mas sim as coisas mais intrínsecas da sociedade, né, como o patriarcado. Era só um complemento do que a Duda tinha falado, só que aí a gente já veio para o atual, aí mudou um pouquinho.
Sim, gente, rapidinho como mediadora aqui, fazendo um pouco da minha função. Amandinha, você terminou a sua teoria para depois a gente abrir para um debate mais profundo? Aí Não, a gente abre para todo mundo levantar o que quiser, a questão que quiser, tá? tá, fechou, gente. Só acabar de apresentar a maravilhosíssima Carol rapidinho pra gente. É que, justamente, voltando um pouquinho, mas a gente continua no assunto, mas o ponto da Carol é esse. Primeiro, para os liberais, para os capitalistas, a gente observa esse discurso. É um serviço prestado, né? Então, não existe aquela relação da trabalhadora com... Não é como se ela estivesse sendo escravizada, algo do tipo, que às vezes, de fato, é uma visão comum que nós temos, né? E o segundo ponto, que eu acho muito interessante, e se liga a essa questão da função histórica da mulher, na verdade, do lugar da mulher sempre ligado a uma função, né? A mulher é sempre usada com o objetivo de, a mulher serve para, né? E aí, a Carol, ela vai mostrar que isso recai sobre a questão e a discussão da prostituição também, e que as mulheres continuam estando em segundo plano quando, com o desenvolvimento do sistema capitalista, com os ideais liberais e a prostituição se torna uma profissão, né? Ela mostra que quando a prostituição vira uma prática profissionalizada, o domínio dessa prática se torna masculino mais uma vez. Então, mais uma vez, em mais outra esfera, a mulher perde o lugar de domínio, de ser aquela que... Algumas profissionais do sexo trabalhavam de forma independente, né? Hoje a gente já não vê isso. A gente já vê que, por exemplo, a maior parte das casas de prostituição são administradas por homens, os cafetões, né? Inclusive, eu queria, só para concluir essa parte da Carol, eu acho ela muito interessante, é a questão, eu queria citar uma parte do texto dela, que ela diz assim, só ler aqui. Uma vez profissionalizada, a prostituição se transformou em uma importante indústria capitalista, com a mesma estrutura de outras indústrias capitalistas, com as prostitutas trabalhando em uma ocupação controlada por homens. Então, acho que resume bem, né, essa questão. E você tinha falado isso ontem, né, Duda? Eu acho que você vai falar isso. Vai, fala. Exatamente, assim, uma coisa que abriu o espaço é que a gente também reconhece que a prostituição tem várias divisões, existem vários tipos de prostituição, de profissionais do sexo em si. Nós estamos falando basicamente do que a Amanda acabou de explicar, de uma profissão que foi tomada pelo poder masculino, mais uma vez na história, e como na discussão de ontem que a Stephanie falou, a Silvia também tem um paralelo muito interessante disso, assim, que em um certo momento da história nós mulheres éramos donas do nosso próprio corpo e até da reprodução em si. Então nós tínhamos conhecimento de chás abortivos, se você não quisesse ter o filho, o momento do parto era mediado por uma figura feminina, que era a parteira, e aí o Estado, com a política sexual de reprodução da mão de obra capitalista, ele toma base por isso, ele toma as rédeas desse processo, os contraceptivos começam a ser masculinos, nas salas de parto sempre tem uma figura de um médico homem, então desde a forma que a mulher se porta socialmente é controlada por um homem, as suas vestimentas, até o momento último, assim, a forma que a gente se porta na cama, de não poder ser prazeroso, tudo isso, até o momento da reprodução, do parto em si é controlado pelo homem. E chega ao ponto que a Amanda acabou de falar da Carol, de uma profissão que é tomada, é um mercado quase, não tenho estatística exata, mas eu posso, assim, chutando, eu digo que um 80% feminino, né, é controlado por um homem. Então, até que ponto é realmente uma liberdade se por trás da figura da prostituta tem um homem mediando essa relação e sendo quem vai definir a forma que ela age, a forma que ela se porta com os clientes, quantos clientes ela vai ter por dia, quanto ela vai receber pelo programa dela, sabe? Que liberdade é essa se você não tem como escolher isso, sabe? Sim. E dentro disso... Oi, amiga, pode falar. Não, era só que a Duda estava falando que sobre porcentagem e tudo mais, tem uma reportagem na BBC que fala que 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem, e desses 40 milhões, 75% são mulheres
e crianças na idade de entre 14 e 25 anos. Então, para a gente ver, tipo, uma estimativa aí que é assustador. Exato. E dentro dessa questão, trazendo mais para o contemporâneo e tal, e usando o contemporâneo como eu posso dizer, uma afronta, né, a toda essa teoria marxista que a gente tem até hoje, de um fim, né, dessa prostituição e também é porque é inevitável a gente falar sobre prostituição e não surgir a imagem da mulher, essa dupla imagem da mulher, porque no final a gente está falando da mulher em si. Eu achei legal que a Frida estava falando sobre nós, né? Aí ela falou assim, as profissionais do sexo, mas também é sobre nós, porque é sobre nós mesmo. Muito do que é transfigurado para elas e muito do que foi construído sobre elas ainda está sobre nós. Então acaba que é a gente mesmo. E o que eu queria falar é o seguinte, nessa questão da função dividida da imagem da mulher, que a gente teve a contextualização histórica da Duda, da Tami, da propriedade privada, do início, né, da prostituição, a gente tem também uma ressignificação atualmente da utilidade da mulher ainda fragmentada nesses dois aspectos, né? Ou é a mulher moral, a mulher que é pública, né, para o homem, lembrando que é sempre uma história do homem sendo protagonista. Então, assim, nós somos ali as coadjuvantes, né? Então, tem a mulher que o homem usa para o público, que ele mostra que é a sua esposa, que ele tem orgulho, etc., que ele, enfim, leva à missa, etc., e tem a outra mulher que ele usa para os fetiches sexuais, que à noite, quando a mulher dele já vai dormir, ou nem precisa dormir, né? Que às vezes nem precisa disso, só vai. Então, assim, a gente tem essa dupla imagem da mulher que ainda está sobre nós até hoje, né? Igual, partindo, assim, de uma questão minha, pessoal. Infelizmente eu posso dizer também por várias mulheres, a pressão que nós temos de ser essas duas pessoas, né? Essencialmente e principalmente. Primeiro, você precisa casar, você precisa construir a sua família, isso é algo da nossa sociedade, é necessário, né, que nós exerçamos essa função em algum momento da nossa vida, né? Porque é mais ou menos para isso que a gente serve. Só que para casar, para achar esse futuro protagonista da minha história, para que eu seja a sua auxiliadora na vida, eu preciso seduzir de alguma forma. Eu preciso usar do meu corpo, e é isso que o capitalismo também usa, né? Da objetificação da mulher, da sexualidade, enfim. Aí, se eu abrir essa questão, é só ladeira abaixo. Mas a gente vê que é uma parada que está muito enraizada. É importante frisar isso, eu sei que todas as meninas já disseram, mas é importante a gente chegar já para uma conclusão de que a grande questão é que a teoria marxista ela não aguenta, sabe, essas questões morais, ela não dá conta, principalmente na questão da imagem da mulher. Será que realmente, com a revolução do proletariado, agora já mirando um fim, não estou falando sobre o começo de marcação de tipo o capitalismo marxista com a prostituição, mas a questão do fim. Será que o machismo, o patriarcado e essa exploração feminina, ela vai ser cessada com a revolução do proletariado? Com o fim dessa dominação da burguesia com o trabalhador? E eu acho que é isso que a gente está tentando aqui criticar, sabe? É isso que a gente está tentando frisar também. Peraí, só um minutinho que tem gente falando aqui. Eu acho que é basicamente isso, assim, as nossas conclusões são perguntas meio sem resposta, mas na resposta do grupo que nós entendemos é exatamente o que a Stephanie acabou de falar, que a teoria não dá conta de abarcar todos esses quesitos morais. Nós enxergamos a objetificação da mulher como uma consequência do patriarcado, não do capitalismo, e acho que a nossa conclusão, assim, final foi essa. Sim, eu meio que me desconcentrei porque estava falando no chat aqui, desculpa, mas é justamente isso, assim,
É justamente isso, né? A gente não está aqui para falar, tipo, levantar a bandeira, tipo, Marx é extremamente machista, ele desconsidera as mulheres, sei o quê, porque também tem uma questão de tempo histórico, existe uma questão da sociedade que ele estava inserindo, do objetivo dele, né? No momento dele fazer os estudos dele. Só que a gente tá estudando ele agora e a gente também está falando sobre o agora. E acaba que, no momento em que você vê um cara reduzindo a salvação, né, de uma sociedade a essa luta de classes, e também, de certa forma, eu lembro que o Yuri, bem nas primeiras aulas, ele usou um exemplo de que de nada serviria o racismo, o feminismo, para Marx, né? Se não houvesse a luta de classes, enfim. Só que, cara, o feminismo é justamente para ampliar essas funções da mulher, sabe? Que essas funções que são demarcadas independentemente. Então, assim, é complicado. É complicado. Realmente vai ladeira abaixo a gente começar. Se a mulher tivesse o mesmo espaço, por exemplo, no meio trabalhista, ela poderia estar ao lado do homem lutando na luta de classes para mudar esse sistema econômico. Então, é isso que a gente enxerga, né? E primeiro, a gente tem que abrir o leque e trazer uma liberdade mesmo, para depois conseguir mudar um sistema econômico que realmente é opressor. Realmente, a gente não está falando nada disso. Mas a gente acha que antes, algumas outras medidas mais ligadas a uma moral, a outros quesitos não extremamente associados ao capitalismo, devem ser mudados para a gente conseguir chegar nessa forma de governo que, sinceramente, todas aqui queremos, né? Não opressor, de poder trabalhar, de poder receber um salário justo, de ser professora de sociologia e ganhar o mesmo que um médico, porque eu estou formando aquele médico, estou ajudando ele a pensar. Então, é muito disso, assim, é nesse quesito específico que a teoria é limitante, no nosso ponto de vista. Exatamente. Sim, e eu acho até legal, na verdade é interessante, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que, tipo assim, o meu dog tá latindo, mas deixa ele se expressar. Mas é uma questão, assim, de quando a gente, igual na teoria da Carol, ela associa ao liberalismo essa visão de ver como um serviço, né? Tipo assim, esse discurso mesmo, de não, o que eu tô fazendo, o que as profissionais do sexo estão fazendo, é um trabalho como qualquer outro. E a gente vê essa mesma sentido, essa mesma lógica dentro do que, por exemplo, a Santuza diz, né? Então é muito interessante, a gente vai vendo que, de fato, ao decorrer da história, algumas coisas elas vêm mudando, as ideias vão se transformando, a gente pega uma coisa dali, uma coisa daqui, não, realmente existe uma desigualdade, mas não, de fato, o que eu estou fazendo aqui é um serviço digno como qualquer outro, entende? Então é legal, e é algo muito grande, né? A gente estaria sendo, assim, muito iludida se a gente achasse que conseguiria abarcar tudo, um tema tão complexo, que perpassa tantas esferas, em um trabalho final, mas, de qualquer forma, assim, para minha experiência, eu sei que para as meninas também, tem sido, né, na verdade, uma experiência muito legal ver sobre esse tema e tudo mais. A Frida levantou a mão, falei, Fridinha. Eu acho que a nossa proposta aqui foi mesmo assim, fazer sociologia, né? Não só aprender teorias, mas às vezes até mesmo trazer ela para a nossa contemporaneidade, de modo que você consegue tipo assim, se expressar, fazer a sua mente funcionar dentro de algum ponto que é duvidoso, se eu posso colocar assim, dentro da sociedade, que a gente está vendo que isso está acontecendo, mas pelo menos dentro dessa teoria a gente tentou, né, ver de melhor forma possível com que ela pudesse concluir assim satisfatoriamente, mas a gente não conseguiu fazer isso. E eu acho que o importante aqui é a gente trazer o questionamento mesmo. Querida, é verdade. Enfim, alguém mais quer dar alguma consideração para a gente finalizar? Então é isso. Eu queria agradecer especialmente ao nosso professor Yuri por ter, né, flexibilizado esse formato de avaliação. Realmente, eu posso falar por todas aqui que foi assim, nossa,
acrescentou demais, demais, demais. Foi além de um aprendizado teórico. As nossas conversas, os nossos encontros, a cada vez que eu saía, era como se fosse uma explosão de mente, assim. É incrível. E também a doutoranda, né? Eu acho que, gente, ô Vanessa, se eu estiver errada, você me desculpa. Mas agradecer a Vanessa também, a doutoranda, por ter nos auxiliado em todas as nossas preocupações, perguntas. A Sofia também, sempre muito disposta, enfim. Então, é isso, assim, a nossa intenção, como eu disse no início, não é julgar, não é determinar, mas é simplesmente 5 meninas do segundo período tentando fazer sociologia, né? A sociologia proposta pelo professor. Então, a gente agradece, né? Espero que toda essa conversa tenha sido muito dinâmica e muito clara, que é realmente a nossa intenção. E é isso. Outra observação que é importante. Todas as nossas referências, todas as nossas bases vão estar em um documento. A gente usou bastante coisa, a bibliografia está bem extensa, então todos esses argumentos estão fundamentados em estudos, enfim. Tá bom? É isso. Obrigada. Abra o microfone e fala um beijo, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada por estar até aqui. Tchauzinho.